Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Matheus Conceição. Sextou, mais uma semana que simplesmente voou, não é mesmo? Desejo para você e para toda a sua família um excelente dia, um dia de muita paz, luz, saúde, esperança, abundância e prosperidade. Que todos vocês, que todas vocês tenham um dia simplesmente extraordinário. E como sempre nessa manhã eu venho trazer as últimas notícias e as últimas atualizações sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família, sobre o Auxílio Brasil, sobre a PEC dos precatórios. Veja o que disse o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Mas antes de irmos para as informações, eu conto com a sua ajuda para que você curta esse vídeo, esmaga o dedo no like aí, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita, e também não esqueça de registrar aqui embaixo os seus comentários e também a sua opinião com relação ao conteúdo desse vídeo. Sem mais enrolação, bora lá para as informações, começando com os pagamentos liberados no dia de hoje, dia 5 de novembro. Tem pagamento liberado para os nascidos, para as nascidas do mês de abril. Vale lembrar que nós estamos aí no calendário de saque em dinheiro para os beneficiários do auxílio emergencial que não utilizaram o valor da sétima e última parcela do benefício. Então você que é nascido em abril, pode realizar hoje o saque dessa parcela, beleza? Olha só, gente, Bolsonaro se manifestou a respeito do Auxílio Brasil nesse ano. E Bolsonaro não garantiu o pagamento do Auxílio Brasil porque ainda falta ocorrer aí a votação em segundo turno na Câmara dos Deputados e também precisa passar pelo Senado Federal a PEC 23, que é a PEC do parcelamento dos precatórios. O Bolsonaro disse que quem votou contra a PEC é contra os pobres. Eu discordo um pouco do Bolsonaro com relação a esse assunto, a essa fala dele, porque eu tenho comigo que a maioria, pelo menos foi isso que eu acompanhei nas votações ali, nos discursos dos parlamentares, que quem votou contra a PEC dos precatórios é porque é a favor da prorrogação do auxílio emergencial. Então não é que essas pessoas são contra os pobres, mas são a favor dos pobres, são a favor ao contrário, são a favor das pessoas hipervulneráveis, ultra vulneráveis, que irão ficar sem nenhum tipo de benefício nesse mês de novembro. São 22 milhões de pessoas. Então, não é que o pessoal que votou contra ali, gente, entendam, não é que as pessoas que votaram contra ali, os deputados, são contra os pobres. Claro, tem muitos pontos divergentes ali na PEC, não é somente o parcelamento dos precatórios, tem outras questões envolvidas também que envolvem outras partes aí da nossa sociedade, mas essas pessoas que votaram contra a PEC, com certeza são a favor da prorrogação do auxílio emergencial e por isso votaram contra. Dito isso, Bolsonaro falou, olha, não tem como garantir o pagamento nesse ano ainda, porque ainda precisa passar por votação no Congresso Nacional. E o deputado federal Arthur Lira se manifestou, trouxe o vídeo ontem para vocês e já trouxe a expectativa de votação em segundo turno da PEC dos precatórios. Essa votação deve ocorrer na próxima terça-feira e eu estarei de olho lá para ver o que vai acontecer. Tendo em vista que nem tudo está decidido, porque partidos de oposição que votaram a favor da PEC dos precatórios podem sim mudar de ideia. Então até terça-feira há muita pressão em cima dos partidos. Ciro Gomes já está fazendo uma pressão, suspendeu a sua pré-candidatura à presidência da República. Então o Ciro Gomes, falou, olha, vou suspender minha candidatura até vocês decidirem. Por quê? O PSB tem como participação ali na PEC dos precatórios 15 votos. 15 votos, não sei se é o PSB ou se é o PDT, tá? Mas são um dos dois partidos aí. Tem participação de 15 votos nessa PEC. Se não houvesse esses votos, esses 15 votos, a PEC não avançaria. E foram partidos de oposição que votaram a favor do presidente Jair Bolsonaro. Então, terça-feira o bicho vai pegar. Vamos acompanhar mais uma vez o que vai acontecer lá na Câmara dos Deputados. E aí, se avançar essa PEC dos precatórios em segundo turno, lá na Câmara dos Deputados, precisando também de no mínimo 308 votos, aí vamos ver como vai ficar essa situação dos partidos, aí sim essa PEC avança para o Senado Federal. E lá no Senado Federal já está tendo uma grande articulação para pautar essa PEC, para colocar ela em votação e garantir que essa PEC seja aprovada a fim de que viabilize o Auxílio Brasil no valor de R$400 a partir de dezembro de 2021 até dezembro de 2022. Então parece que é algo simples, mas eu sempre frisei para vocês, gente,
PEC não é fácil de avançar. Não é fácil porque precisa da aprovação de 3/5, ok? Nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. E em 2 turnos. Então passou no primeiro turno, nem tudo está garantido, porque agora começam as discussões, começam novas articulações, e tem que passar pelo Senado também, articulação, discussão, ligação de um partido para outro, enfim. Então são detalhes que vão decidir se de fato essa PEC será aprovada ou não para viabilizar o pagamento do novo programa social no valor prometido pelo governo federal. E se essa PEC não avançar, a ala política já defende a prorrogação do auxílio emergencial. E o Bolsonaro disse: eu já tenho um paraquedas reserva. Se caso a PEC não avançar, ele tem um plano B. E provavelmente esse plano B é a prorrogação do auxílio emergencial, que será viabilizada através de uma medida provisória. E aí o Ministério da Economia já está consultando o Tribunal de Contas da União para ver se vai causar algum problema jurídico, né? Enfim, alguma irresponsabilidade fiscal, né? Para ver se dá para prorrogar o auxílio emergencial caso a PEC dos precatórios não avance. Veja aí o que disse o nosso querido presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a respeito da urgência na votação da PEC e também dos benefícios sociais do nosso país. Olha aí. Presidente, a minha pergunta é sobre a PEC dos precatórios, que passou essa semana no primeiro turno da Câmara, só com 4 votos de vantagem. E o senhor já disse aqui umas semanas atrás, nesse mesmo púlpito, que era uma possibilidade real levar direto a PEC, quando chegasse ao Senado, direto ao plenário. Eu queria saber se essa expectativa mudou, como que está o clima no Senado em relação a essa PEC e como que o senhor viu lá na Câmara. A expectativa do Senado é de que, uma vez apreciada e se aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados, nós temos no Senado Federal um senso de urgência em relação à solução para os precatórios e a solução do espaço fiscal que respeite o teto de gastos públicos, a responsabilidade fiscal, que é algo que nos norteia, que nós temos essa obrigação, para poder garantir a existência de um programa social que é o Auxílio Brasil. Então, o Senado tem esse comprometimento, tanto de dar solução ao problema dos precatórios em vista da decisão do Supremo Tribunal Federal de obrigação desse pagamento pela União dos 89 bilhões de reais, quanto com a responsabilidade fiscal e, sobretudo, com o espaço necessário para um programa social que atinja o maior número de brasileiros e que possa garantir uma subsistência digna à maioria desses brasileiros que precisam desse programa social. Então, nós temos, em relação a isso, um senso de urgência. E quando eu disse da possibilidade de, se aprovado na Câmara, nós levarmos direto ao plenário, que é uma possibilidade que existe, mas não podemos também desconsiderar a possibilidade também de apreciar pela Comissão de Constituição e Justiça, e percebo no presidente Davi Alcolumbre, da CCJ, essa disposição e esse senso de urgência também em relação à questão da PEC dos precatórios. Mas vamos aguardar a apreciação definitiva da Câmara dos Deputados, considerando que lá há pendências ainda de segundo turno, de destaques, que ainda precisam ser apreciados. Feito o trabalho da Câmara, será então a vez do Senado e nós vamos então dar a essa PEC a urgência necessária que ela merece. Senador, só permita a gente entender esse ponto, porque talvez não tenha ficado claro. São duas questões antagônicas. Essa proposta, ela necessariamente ela afrouxa o teto de gastos. E, ao mesmo tempo, ela soluciona a questão do Auxílio Brasil. O senhor pretende levar isso para o plenário? O senhor mantém esse compromisso ou a proposta como está, ela precisa de uma avaliação mais demorada? Olha, essa é uma questão de mérito da proposta de emenda à Constituição que vai ser avaliada pelo Senado Federal. Quando eu me refiro a senso de urgência, é porque há um senso de urgência, não é necessariamente em relação à PEC, é em relação à solução que precisa ser dada. A questão dos precatórios e qual é o espaço fiscal para a solução desses precatórios, a obrigação de todos nós de respeitarmos o teto de gastos públicos e, fundamentalmente, um programa social que caiba no orçamento que possa atingir as pessoas. Então, o senso de urgência do Senado é para a solução desses fatos. Se a PEC é um instrumento hábil e inteligente e apto a solucionar esse problema, é uma avaliação que o Senado vai fazer, portanto, é esse senso de urgência na apreciação da PEC e será decidida pelo Senado Federal, se é um instrumento próprio ou se há algum tipo de substitutivo ou algum tipo de alteração que possa ser feita. Então, essa é uma avaliação que será feita, eventualmente, pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário, ou então diretamente no plenário. Essa é uma conversa e um diálogo que nós vamos ter com os líderes partidários e o que eu posso dizer é que todos os líderes partidários têm uma compreensão, até aqueles que discordam do método estabelecido pela PEC, sabem da importância de nós garantirmos um programa social no Brasil.
que é a importância de nós cumprirmos essa regra do teto de gastos, da responsabilidade fiscal. Então, o senso de urgência se diz respeito à solução desse problema, à solução do fato, e pode ser que a PEC seja um instrumento, mas essa é uma avaliação que, soberanamente, o plenário do Senado fará.